E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 24. Então, se você está acompanhando a gente, tanto pelo aplicativo como pelo devocional escrito, é só dar uma olhada lá, porque hoje a gente vai ter a temática de campus missionário. Não é campo missionário, é campus missionário. E a gente vai entender um pouco do porquê que esse título do devocional tem essa palavra campus aqui que é diferente, tá bom, galera? Pessoal, eu quero te lembrar, você que está acompanhando a gente aqui, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, queria te convidar a você entrar na sua loja de aplicativos do celular e baixar o nosso app Pão Diário Universitários. Lá a gente tem conteúdos tanto aqui do Ministério, como também dos nossos parceiros, da ESRIS, da BC2, dos Cristãos na Ciência, do The Bible Project, do Parábolas Geek também. Então, eu queria te convidar a você baixar o nosso app e aproveitar todos os nossos conteúdos. E a melhor parte vem agora, é tudo de forma gratuita. Então, se eu fosse você, não perderia tempo e baixaria o nosso app. E também, se você não segue a gente ainda no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui no Ministério. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, sou acadêmico de psicologia do 10º período aqui da PUC do Paraná. Estou com uma perna para fora e outra ainda dentro da universidade, quase saindo. Eu sou da Alcance Curitiba, minha igreja local, minha família espiritual. Fui líder do Dunamis Pockets ali na PUC, na minha universidade. Também fiz parte da rede universitária de Curitiba. Mas eu estou aqui toda semana e falo sempre as mesmas coisas. Eu tenho hoje aqui o privilégio de ter dois convidados incríveis para esse bate-papo e eu queria que eles se apresentassem. Eu queria pedir, primeiro, Tom, se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre você, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite, bom demais. E bom estar aí com a sua galera abençoada, preciosa. Eu sou o Tom Sampaio, Tom de Jesus. Tive encontro com Jesus há 44 anos e há 43 anos estou no campo missionário. É um apaixonado por Jesus. Bom, quem não é, né? Só quem não o conhece, né? Quanto mais o tempo passa, mais a paixão aumenta. É isso. Trabalhei durante alguns anos no sertão nordestino. Fui hippie, voltei a ser hippie depois e passei alguns anos nas ruas evangelizando, dormindo com mendigo, fazendo artesanato. Depois Deus me trouxe para a igreja e ajudar a igreja a vir para fora das quatro paredes. Pastoreei, entrei na Jocum, estou em Jocum até hoje, 36, 37 anos, não lembro mais. Outros ministérios que a gente é parceiro. E é isso aí, viajamos algumas nações, 42 países, treinando, ensinando, ativando e aprendendo com Jesus. E hoje aqui, para compartilhar um pouco e aprender um montão. Show. Sou casado. Tom. Isso aí. Tem mais Importante. Importante. com a pai da Yasmin e do Rafael. A Yasmin casou com o Guilherme de Jesus e agora, em março de 2023, eles estarão indo para a Dinamarca, vão estar trabalhando ali como missionários e servindo a Europa naquela pegada de treinamento com adolescentes, jovens, avivamento sobrenatural. E o Rafael está fazendo agora, a Yasmin fez direito e o Rafa está fazendo ciência da computação. E nesse momento exato, ele está no mochilão, fazendo uma viagem aí pela Argentina, Chile e agora está na Bolívia. Ele querendo ter aquela experiência, né, de ouvir Deus, caminhar. É uma figura carimbada, né? Já tem viajado muitas nações, pregado, evangelizado e flui no sobrenatural, mas especialmente agora é uma viagem ímpar. Ele e o amiguinho dele de 3 anos, quando tinha 3 anos de idade, né? Então faz muitos anos, e resolveram viver essa aventura pela fé, andando pela América do Sul. Show de bola, Tom. Prazer imenso ter você aqui conosco. E é muito curioso, porque o Rafa, ele fez parte da reunião que eu liderava dentro da universidade também. No tempo que eu liderei o Dunamis Pockets, o Rafa fez parte lá também, junto conosco. Então, é uma honra ter você aqui conosco, Tom, de verdade mesmo. E temos aqui também o André, que é um parceiro nosso aqui do podcast também. É um parceiro que já está escrevendo também para o Pão Diário Universitários. E, André, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, mano.
Cara, é uma grande honra para mim estar aqui hoje. Depois de toda essa bagagem, né, que a gente acabou de ouvir, eu fico até pensando aqui o que eu vou falar, né? O que eu vou contribuir essa noite. Mas eu agradeço muito pelo convite. A gente já está aí um tempinho como voluntário Eu sou, na verdade, meu nome é André, né? André Nobre. Eu tenho 27 anos. Sou aluno do curso de Licenciatura em História na Universidade Federal do Pará. Já liderei o Movimento Conexão, que era um movimento onde eu iniciei o trabalho nas universidades, né? A gente tinha um projeto de evangelismo dentro da UFPA. E hoje sou voluntário, né? Sou membro da Cru Campus, né? Uhum. E através da Cru Campus conheci esse projeto, né? Da Conexão Universitária. E cá estamos hoje aí para ajudar. Eu estou também no finalzinho da minha graduação, na verdade, só falta o meu TCC, né? E eu já iniciei também, né, uma pós-graduação, que eu quero continuar seguindo na área por exemplo, eu faço teologia, né, curso básico de teologia no Seminário Martin Butzer. Uau! E também faço pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão no Seminário Batista do Sul, do Rio de Janeiro, né, que é uma forma com que eu consegui atrelar a minha graduação com aquilo que eu quero ver como ministério no Reino de Deus. Bom. Muito bom, mano. Muito bom. Prazer imenso ter você aqui conosco. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível. Bora, galera, para nossa temática, então? Campus missionário. Cara, é muito legal porque quem escreveu o devocional, né, falou de uma experiência pessoal de ter entrado na universidade olhando para aquele tempo que ela iria passar ali como de fato um tempo missionário, né? Então o campus é de universidade, então é como se fosse aquele campus, né? Seria o campo missionário daquela pessoa, daquele universitário. Então nós iremos falar sobre o olhar para a universidade como um todo, né, como uma vocação missionária, de estarmos ali como cristãos, né, vocacionados por Deus para estarmos pregando o evangelho naquele lugar. E eu queria começar, né, fazendo a primeira pergunta para o Tom. Tom, e aí, é possível ser um missionário dentro da universidade ou assim, só pode ser missionário se for para a África, se for para Moçambique? Contem para a gente, será que é possível? Com certeza, 1000% de certeza. Na verdade, se nós entendermos que só existe duas classes de pessoas, o que é um campo missionário e o que é o missionário. Então, você é um missionário, você é um campo missionário, né? Muito bom. Durante muitas décadas foi passada uma impressão, uma ideia de que ir para missões é quando você vai, e especialmente África, né? Vou para a África, vou para a Ásia e tal. Então, eu deixo tudo, abandono meus estudos, deixo trabalho, família e vou para o campo missionário. Agora está um verdadeiro missionário. Mas, graças a Deus, esse entendimento ele já passou, né? Para alguns ainda está passando, mas nós somos, quando você entrega a sua vida para Jesus, você é um missionário onde você estiver, e o campus, ele está ali preparadinho para receber, não o evangeliquez, não aquele crentez, né? Mas alguém que anda com Deus, se relaciona com Deus, aquele que tem perspectiva de vida, que enxerga o mundo na ótica de Deus e pode apresentar, pode mostrar que Deus em todas as áreas e aspectos, né? É lamentável porque muito do evangelho que foi pregado no passado era voltado a sair do mundo e no entendimento bem distorcido, né? É quase se enclausurar, não tem mais amigos, não se relaciona com o mundo, né? Mas ele vai no supermercado e compra comida do mundo, né? Ele vai no açougue e compra carne do mundo.
Isso isola não tem sentido, né? Então, eu creio, sim, claro, sem sombra de dúvidas, ainda mais quando os jovens estão indo para a universidade, eles estão indo famintos, sedentos, eles estão querendo algo, aquela, sabe, descoberta, né? Aquele choque, quando você sai do ensino médio, entra na universidade, meu Deus, é um choque, né? E aí é onde entra essa identidade, esse caminhar com Jesus. Com certeza, absolutamente, não só pode, como deve e precisa ser esse missionário na universidade. Muito bom. Então, eu acho muito legal isso que você comentou, porque é muito doido quando a gente para pensar, né, que a visão das pessoas era uma visão deturpada de tipo assim, não, a África é um país sedento, né, de recursos, então é mais fácil evangelizar, ou enfim, tem muitas seitas, então assim, a gente precisa evangelizar e quebrar aquilo lá. Só que se a gente for olhar por essa ótica, é uma ótica tipo assim, tá, então vamos, entre aspas, bem entre aspas, evangelizar os mais fáceis de se evangelizar, porque eles não têm recursos, então a gente vai lá e evangeliza eles, eles vão crer em Jesus. Mas quando a gente olha de uma outra perspectiva, né, e olha no sentido, né, para dentro da universidade, onde os pensadores estão sendo formados, né, e a gente, né, de fato, não só estuda apologética, enfim, né, a defesa da nossa fé, mas a gente age, né, em poder através do Espírito para ganhar essa galera. Isso é transformador, porque é alguém que vai ser formador da sociedade futuramente, né? Então é muito doido, né, a gente pensar nisso somente limitando o missionário a somente ir a um país, mas não, né, você estar inserido em um lugar tão difícil de você trazer mais pessoas a Cristo. E eu queria perguntar para o André. E aí, André, fala para a gente, é possível ser um missionário dentro da universidade? Conta para a gente. Cara, é bem possível, né? A gente, é como vocês estavam conversando, né? A gente acaba pensando que missão é ter que sair da nossa cidade, ter que sair de onde a gente está. E que, na verdade, o ID, né? Esse nosso mandamento, ele é para quem está bem próximo da gente, né? Então a gente tem que se preparar através da palavra, né? Nós temos que ser a palavra para essas pessoas que não leem a Bíblia, né? E, cara, no contexto universitário é um pouco complicado, né? Porque por conta das ideologias e tudo mais, a gente tem nossos desafios, mas qualquer lugar a gente tem nossos desafios. Então, Sim. é só mais um desafio na vida do cristão. Nada novo debaixo do sol, né? Mais um dia como todos os outros. Mas, assim, a gente tem que ter essa ousadia, né? O espírito de ousadia mesmo, né? Que é dado pelo Senhor. Então, cara, é possível sim. A gente tem que se preparar, tem que ser estratégico para isso, né? Também a gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente não tem que enfiar o evangelho goela abaixo de ninguém, né? A gente tem que fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, amar as pessoas, entende? É o nosso primeiro passo, né? Para apresentar o evangelho, apresentar a Deus para as pessoas, é abraçá-las, amá-las, e dessa forma introduzindo a cultura do reino que a gente vive, né? O caráter de Cristo que está em nós. Então, a gente tem que começar dando pequenos passos. Então, sempre é possível, cara. Porque, na verdade, a gente tem um histórico, né? Do cristianismo dentro das universidades, né? Sim, então, sim. Cara, a gente como cristãos, a gente já é o nosso lugar. A gente pensa que não, a gente pensa que é um ambiente estranho ao cristão, mas pelo contrário. Aquele ambiente ali é o lugar onde a igreja, né, os evangélicos protestantes, principalmente, onde mais cresceu o evangelho. Então, acredito que a gente possa fazer sim. Com certeza, mano. Muito, muito bom isso que você trouxe, né? Tomar de volta um lugar que já foi nosso, né? Isso. Eu acho que essa mentalidade, né? Eu acho que, cara, é muito triste a gente olhar para a universidade como um todo, né? E de fato, a universidade ela implica pluralidade, né? Porque, né? São muitas ideias, são muitos cursos, são muitas pessoas, são muitos pensamentos, são muitos tudo, né? Tem muita coisa na universidade. Só que ao mesmo tempo, né? Foi criado de uma forma que, né, Deus fosse glorificado através disso. Até se a gente for, né, para a história, né, de grandes cientistas, muitos eram
eram cristãos, Sim. né? Então, não só professavam de uma fé cristã, mas de fato eram cristãos, né? Entregues ao Senhor. Então, quando a gente olha para isso e nos é impedido hoje de tomar aquilo que é nosso, né? Nós precisamos também entender o contexto de onde nós estamos envolvidos e saber a forma como lidar com isso, né? E eu queria te perguntar, André, se tem alguma história de evangelismo na universidade ou com universitários, né? Você que fez parte aí da CRU, conta aí pra gente. Cara, eu tenho uma história muito interessante. Até tem um vídeo lá tá lá salvo lá no meu Instagram. É de um momento em que a gente fez uma reunião, né? Eu tinha conversado com os colegas, né? Conversado com eles a respeito, depois de, enfim, preparar o terreno, né? A respeito dessa reunião que iríamos fazer no campus. E aí eu tinha conversado com um amigo em particular, né? Conversado com ele e tudo mais, ele de uma assembleia bem tradicional mesmo. E aí marcamos o dia, o local. Quando ele chega no campus, né? Ele tá todo bem trajado, arrumado, como se ele tivesse ido pro culto mesmo. Manga longa, calça social, sapato social, camisa social. E eu fiquei impressionado com isso, cara. Eu olhei ali, eu fiquei. Até me trouxe um pouquinho assim de constrangimento no sentido de mim mesmo, saca? De olhar, cara, olha o zelo que ele tem a respeito daquilo que ele está fazendo em nome de Cristo, né? Não Sim. que assim eu ir de bermuda, de tênis ou qualquer coisa seja errado, né? Mas eu percebi nele o zelo, o carinho, o amor que ele estava fazendo, empregando naquele lugar ali com a gente. Cara, isso foi incrível. E a gente adorando ali todos juntos nesse dia foi muito incrível, porque ele sempre bem piedoso, assim, bem assembleiano mesmo, né? Bem raiz. E a gente, todo mundo ali bem plural mesmo. Algumas pessoas, alguns amigos meus que não são de igreja, não fazem parte do contexto, e ali adorando ao Senhor também, cara. E esse dia foi muito louco, foi muito incrível, assim. Foi assim, uma experiência incrível para mim, que eu vi ali a pluralidade do reino, né? Tinha uns colegas de diferentes denominações, né? Como um movimento denominacional. Mas assim, a gente adorando o único Deus e de forma muito, muito, muito verdadeira. Esse dia foi incrível. Que massa, mano. Que da hora. E aí, Tom, vou te perguntar então, hein? Vou te perguntar, vou ampliar para ti, né? Se você tem uma história de evangelismo na universidade, ou com universitários, ou com uma parte ideológica que você teve que quebrar ali no meio, conta aí pra gente. Olha, tive, na verdade, várias, né? Estou tentando buscar algo específico aqui, mas eu não estou conseguindo lembrar, sabe? O que eu sempre trabalhei quando eu encontrei universitários ou pessoas, alguns, né, assim, com aquela cabeça, né, cheia de conhecimento e denegrindo, na verdade, a fé, né? Aí eu brinco sempre com o Espírito Santo, né? Aí eu falo assim, Espírito Santo, me entrega de bandeja. Quem é esse? Quem é essa? Né? E aí ele começa a descrever, ele me dá. Né? Eu gosto de usar um argumento que eu gosto, qual é o seu nome? Aí a pessoa diz, meu nome é fulano. Eu falo, ok. Você sabe o que significa seu nome? Não. Então eu vou te dizer, para você, seu nome significa, e aí o Espírito Santo me entrega quem é a pessoa. Então, o coração dela, atitudes, às vezes ele me dá experiências, né? Me mostra coisas do passado, né? Que pode conhecimento. Então, às vezes ele me mostra o pai, me mostra a mãe, começa a descrever como é o pai, como é a mãe, como foi a criação. Aí o olho da pessoa está gigante, né? Já quase saltando. Aí eu falo, e aí? Errei, acertei. Aí ele fala, você acertou tudo, cara? Eu falei, então, como que eu vou saber de tudo isso se a gente não se conhece, cara? Te vi agora. Ele falou, você que me diga, como é que você sabe da minha vida desse jeito? Aí eu brinco, né? É que aquele que te criou é meu amigo pessoal. E ele me conta todas as coisas. Como ele não é fofoqueiro, ele só me conta saber como ele te vê. Aí já tem quebrantamento, choro, sabe? Que aí nós quebramos no poder de Deus, baseado em amor, qualquer tipo de argumentação. É aquela... Né? Contra fatos não tem argumento, né?
E às vezes eu pego também aqueles mais intelectuais, assim, todos se achando. Eu falo, se você é alguém assim tão profundo, conhecedor, né? Você é um professor universitário, você pode me dizer em que data foi criado o outdoor? Aí a pessoa, só que 19? Eu falo, bom, então eu percebo que com todo o seu conhecimento, você não lê a Bíblia, provavelmente, né? Porque a Bíblia, na verdade, é o livro que é a base do universo, do planeta, cara, de todo ser humano. Como assim? Falou, olha, o outdoor foi criado antes de Jesus. Pô, muitos anos antes. Tem um profeta chamado Abacuque. Se você for lá no capítulo 2 e o versículo 2, você vai encontrar ele dizendo: Deus falou para ele: escreve a visão em tábuas, para que aquele que passar correndo consiga ler. Fica preso. Cai a argumentação. Caiu, já era. Aí eu falo assim, sobre o portão eletrônico, você tem ideia de quando foi criado? Aí o cara, não vou nem arriscar. Fala logo. Diz aí, então. É mais novo, porque foi logo após Jesus, né? Quando Pedro estava ali encarcerado e de repente um anjo vem e as algemas caem, né? As correntes. E a Bíblia diz que quando Pedro, não sabendo se era uma visão ou se era real, era um sonho ou era real, quando ele chega no portão para sair, abre-se automaticamente. Aí eu costumo dizer para eles assim, né? Na verdade, se você quer saber quem você é, de onde veio, para onde você vai, você tem que ter um encontro consigo mesmo. Mas para saber, para ter esse encontro consigo, você tem que encontrar com o seu Criador, sua origem, e a partir daí você vai ter norte, porque você sabe de onde veio. Você vai ter direção, porque você não vai ficar no passado, você vai em frente. Então você precisa de sabedoria, e a sabedoria do alto. Muito bom. Muito bom, Tom. Eu acho isso sensacional, porque assim, a gente, bom, eu colhi muito, né, da cultura do Dunamis, né, por ter feito parte, ter estado lá e, né, ter liderado dentro da universidade. Então, essa parte de, né, mover nos dons e tal, era algo bem natural para a gente. E como foi doida essa minha experiência na universidade, no fato de muita gente com o coração fechado, sabe, o coração de pedra, e até mesmo cristãos, né? Não necessariamente a gente precisa entrar num teor teológico aqui, né, para falar a respeito disso, né, porque a gente crê, né, nas diferentes denominações, nas diferentes vertentes, e está tudo bem nisso, não tem problema, né, alguém ser sensacionalista, né, não crer, né, nos dons mais, e tá tudo certo, não tem problema nenhum, mas na forma de que muitas vezes, né, a gente na universidade, para ganhar alguém, por mais que a gente possa ser o mais letrado na parte de apologética, existem debates que não vale a pena se entrar, né? Não tem conversa assim que a gente vai ficar indo, né, em um ponto a outro, mas explica isso, mas explica aquilo, sabe? Sendo que não é o poder de convencimento que vai trazer a pessoa para Jesus, é o Espírito Santo, né? Mas algo que, né, a gente já se moveu tanto dentro da universidade. Eu lembro de um cristão que ele falou assim, cara, eu quero ter esse fervor que você tem, assim, por Jesus. E aí eu falo assim, cara, então deixa eu orar por você. Botei a mão no peito dele, o coração dele começou a incendiar, foi muito massa, mas como se não bastasse, aí a gente orou por ele também. Aí, cara, ele tinha dor na coluna. Isso aí, de dor na coluna você entende, né, Tom? De dor na coluna você entende. Aí a gente orou por ele, aí a perna do cara cresceu, foi algo incrível, assim. Então foi lindo poder ver o mover de Deus ali no meio da universidade, mas eu sempre gosto de falar que, olha, não é sempre que isso vai acontecer lá dentro, mas teve uma experiência que eu digo que não foi uma experiência completa de evangelismo, mas que foi algo que me marcou. No primeiro período da faculdade, eu tinha um colega ateu, né? Até comentei isso algumas gravações atrás. E a gente nunca entrou numa conversa do tipo assim, quem tem a razão aqui, né? Ou eu ou você. A gente nunca entrou nessa conversa, mas a gente sempre bateu um papo e tal, a gente sempre se deu super bem, e eu senti da parte de Deus mesmo de me aproximar dele,
de estar perto e tal. E aí, quando a gente tinha as reuniões na faculdade, eu sempre levava meu violão, e eu tinha que deixar o violão na sala. E ele começou a perguntar, mas por que você traz o violão? Eu falei, cara, a gente tem uma reunião toda semana aqui e tal, que a gente fala a respeito de Deus e tudo mais. Quando você quiser aparecer, cola lá e tal. Um dia eu vou aparecer e tal. E aí tá, ficava nessa, um dia eu vou e tal, mas beleza, e nisso a gente ia conversando. E eu lembro uma vez, e aquilo foi o que mais me marcou, ele virou para mim e falou assim, cara, eu preciso ser sincero com você. Você é o único cristão que eu conheço que você não é hipócrita. Você vive o que você prega. Você vive aquilo que você acredita. E por mais que eu não possa viver isso na frente, sei lá, isso já é um testemunho para mim. Então, eu olhei para aquilo e falei, cara, então é nessas pequenas coisas também, sabe? Não é, muitas vezes, né, a gente sempre pega o extraordinário, né, e coloca num lugar, né, meu Deus, tipo, caraca, a perna do cara cresceu, e glória a Deus por isso, né, ele foi encontrado pelo poder de Deus, mas ao mesmo tempo aquele ateu conheceu um cara que era fiel ao Senhor, que ele nunca tinha visto, sabe? E aquilo talvez seja extraordinário para ele, porque até então ele não tinha visto. Então, eu acho incrível isso. Fala aí, Tom. Eu acredito que uma das coisas que você impactou a vida dele, João, é que você o amou sem nenhuma barreira, sem nenhum preconceito. Você não viu como um ateu e desdenhou da fé do ateu. Porque o ateu tem fé, né? Claro, claro. Você não desdenhou disso, você não quebrou isso, você não foi contra. Você o amor, você foi amigo. Aí quebra toda a argumentação religiosa de vamos sair do mundo, né? Quando Jesus chama para isso, ele não está falando, nós não somos do mundo, ora, nós não estamos endossando a prática, o pecado em que as pessoas estão praticando, mas nós estamos lá para mostrar a diferença. Como alguém pode olhar para, se não tem nenhuma referência, como ele pode ser guiado? Eu brinco, às vezes, eu falo assim, quando eu pego o pessoal que não é crente, não é cristão e tal, eu falo, cara, você quer conhecer Jesus? Cara, como assim? Anda comigo, cara. Se tu andar comigo, tu vai conhecer Jesus. Ou tu vai me odiar e odiar ele, ou tu vai se apaixonar. Porque um falou assim para mim uma vez, você não acha que está assim, né, muito alto, se achando? Eu falei, não, é que você vai encontrar um cara humano, falho, pecador, mas em processo de crescimento e apaixonado por ele. Porque é isso que inspira, sabe? As nossas... Tem alguém que disse, né? Eu também não gosto, apesar de entender o motivo, a razão, atribui a Santo Agostinho ou outros por aí. Prega o tempo inteiro, se necessário for, use palavras. A Bíblia diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ela precisa ser pregada, porque senão não vai inspirar a fé. Agora, que a minha vida esteja em conformidade com aquilo que eu estou pregando, com aquela mensagem que eu estou transmitindo. As pessoas vão olhar e vão dizer, cara, eu quero o que você tem. Eu fui hippie, né? E vivi aí nas estradas e tal, e voltei a ser hippie missionário. Eu estava no meio da rapaziada, o cheiro, sabe? O pano preto no chão, ali fazendo os artesanatos. Veio um cara e falou assim, maluco! Tomei um susto nele. Qual é a sua filosofia? Eu falei, por quê, brother? Ele falou, cara, tua cara é mais limpa do que a nossa. Eu falei, é porque a minha filosofia é a filosofia das filosofias e o meu filósofo é o filósofo dos filósofos, brother. Eu vou te apresentar agora. E ele entregou a vida para Jesus. Uau! Então, assim, havia uma diferença. Não tem o que dizer. As pessoas observam, elas veem o brilho de Jesus em nós. Elas enxergam em todo cristão que caminha com Deus, não que abraçou a religião, abraçou a igreja, mas aquele que caminha com Deus, ele vê o rosto, não é pesado, não é carregado, sabe? A leveza, a brilho, e eles não sabem o que é isso, até que chega perto de nós e vão descobrir que é Jesus. É bem isso, Tom. Glória a Deus por isso. E já que você está aí, Tom, eu vou te perguntar então, né? Toda vez que a gente pensa em ir para algum lugar pregar o evangelho, né? Ir a algum país pregar o evangelho, existe toda uma leitura de campo, um estudo, né? De para onde se está indo, um estudo da cultura, né? E olhando para a faculdade, né? E olhando para esse contexto,
né? O que será que a gente pode fazer em relação a essa cultura da universidade? Como que a gente pode dar uma olhada para isso de uma outra forma? Que cultura você acha que a gente vai encontrar? Olha, é verdade, sim. Você precisa, né? Eu acho que eu vou puxar um pouquinho para uma lupa e eu uso esse princípio quando eu vou pregar em uma igreja, quando eu vou dar um seminário. A gente faz uma conferência, né? Que, ó, Isso aí, faz propaganda. Quando eu vou, eu conheço, eu dou essa conferência há muitos anos, né? Então eu conheço isso aqui. Mas todas as vezes que eu vou, eu pergunto, Senhor, quem vai estar lá? Quem são as pessoas que estarão lá? Senhor, quais são os anseios? Quais são as lutas? Quais são os argumentos ou as armas que o diabo está usando para aprisioná-las? Quais são os sofismas? Senhor, me entrega de bandeja, Jesus. Porque eu penso assim, ora, eu estou aqui, estou indo para um lugar onde há pessoas que Jesus morreu na cruz por eles. Aí eu me disponho, eu digo, Senhor, aí, tô dentro, hein? O jumentinho chegou, vou te levar lá, Jesus. Você pode me entregar aí o coração? Claro que ele vai entregar. Quando você diz assim, eu vou para a faculdade e eu quero ser luz, eu quero fazer a diferença, você pode imaginar a alegria de Jesus, a anjarada, cara, pegando um agente de transformação naquela universidade. Então, sabe, há uma expectativa do céu para nós sermos esses agentes. E quando a gente para ouvir e dizer, Deus, quem é esse? Quando chega na sala de aula, os professores se apresentam, começam a perguntar, quem é esse? Quem é essa? E o Espírito Santo vai começar a dizer, é fulano, é Beltrano, tem isso, tem aquilo. Aí você fica lá na conspiração divina, né? Aí pega o nome e no seu tempo de meditação, de oração, está lá, Senhor, aqui, ó, a professora Severina Chique. Senhor, quem é ela? O que está acontecendo com ela? Senhor, me dá uma palavra. Senhor, alguma coisa um link, Senhor. O que é que eu posso fazer? Uma coisa que as pessoas perderam muito tem a ver com não entendem que tem que conquistar o direito de ser ouvido, né? Por ter a verdade que liberta, vai empurrando goela abaixo essa verdade. Mas não, se procura um link, uma ponte. Aí Jesus, aí ele vai, às vezes é um presente, né? Ganhou um presente, ou você compra algo, e naquele dia leva para a pessoa, sabe? Ou o professor está chegando, traz aquela palavra, ou está saindo. Olha, professor, tive uma impressão, assim, assim, assim. Faz sentido? Desmorona, quebra tudo, sabe? Mas é esse entendimento. Eu sei quem eu sou, o poder que habita em mim na pessoa do Espírito Santo, e Deus conta comigo de uma forma leve e graciosa para ser inspiração para muita gente conhecer a Ele. Amém, é isso aí. Já era, né? Aí já era, temos que ganhar essa universidade, né? E aí, André, fala pra gente, cara, nessa leitura de campo, né, como universitário também, né, o que a gente vai encontrar ali, como que a gente pode dar uma estudada nisso e se preparar antes? Cara, foi muito do que o próprio missionário já disse pra gente, né? Eu acho interessante a forma como que ele falou a respeito da situação anterior, das conversas pessoais, né, com pessoas dentro da universidade. E a gente começa assim, né, conversando, entendendo o contexto, né? Por exemplo, esse campus aqui, o meu campus era de humanas, por exemplo, entende? Então, eu já entendi que ele tinha um contexto, né? E aí eu conversando, conhecendo, quebrando o gelo, né? Tu conhece, sabe quando foi, como ele foi, quando foi, o exemplo que ele deu do outdoor. Quando foi criado o outdoor. Quando foi criado o outdoor, entendeu? E aí tu vai com palavras-chave ali, quebrando o gelo, conhecendo, tendo um relacionamento, e as pessoas, elas verdadeiramente vão te conhecer a partir desse relacionamento, né? Vão saber, e vão conhecer o teu Deus, né? Assim como Daniel teve as experiências dele com Nabucodonosor, né? E aí ele se manteve fiel, e Deus honrou ele, Deus livrou ele da boca do leão, enfim. Mas a respeito desse contexto de universidade, é claro, a gente tem que ter essa sensibilidade do Espírito Santo, né?
perguntar para Deus qual que é o propósito dele. Foi uma pergunta que eu me fiz muito quando eu entrei no curso de História. Eu sempre quis História. Graças a Deus eu não passei nos primeiros anos que eu fiz a universidade, porque ainda não era o meu tempo. Se eu tivesse entrado, teria muita dificuldade para me converter de fato, né? Todo esse processo de conversão e entender o meu propósito. Então, quando eu entrei na universidade, em um curso de humanas, um curso de história, as pessoas começaram a falar que eu ia virar ateu ou que eu ia ficar cego. Vai desviar. E, cara, muito pelo contrário, eu utilizei do meu curso para fortalecer aquilo que eu acredito. Eu sei que eu tenho crido, entende? Então, eu peguei tudo que eu podia de bom a respeito do nosso Deus, daquilo que a gente acredita, da nossa fé em Jesus, e levei para dentro da universidade. Então comecei a criar vínculos, gerar relacionamentos, tanto que os meus primeiros colegas que participaram comigo dos grupos, eles eram da minha turma, porque dentro da turma eu gerei um vínculo, eu gerei um relacionamento. Que legal, mano. E eu consegui, a partir daí, botar para fora, né? Aí a galera foi entendendo, e cara, fui várias experiências incríveis dentro da universidade, e até gente que eu nunca imaginei que ia se derramar chorando diante de Deus. Eu vi isso acontecendo ali na universidade, Uau. cara. E eu fiquei assim impressionado quando isso aconteceu, porque eu não esperava, né? Mas é exatamente o que tu falou, é o Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente tenta fazer o trabalho do Espírito, né? Que é convencer, né? Que é consolar, que é tocar o coração, né? Cara, nós somos os mensageiros, né? A gente na verdade, a gente é o jumentinho, né? É o jumentinho, que vai levar Jesus para as pessoas. Cara, deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele, né? Sim, muito bom. Fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Muito bom, mano. Eu acho que, cara, o que mais, né, toca o meu coração, tem um livro que eu indico para todo mundo que se chama Pregação, do Tim Keller, e ele fala a respeito de algo que é quando João começa a escrever, né, o próprio Evangelho de João, e ele diz assim, né, no princípio era o verbo, e essa palavra verbo é a palavra logos, né, no grego, e o termo logos era um termo pagão, e olha só que doido como João ele pega um termo que não era um termo judaico cristão, né? E ele pega aquele termo e ele redime aquele termo, ele adapta aquele termo. Então, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele está dizendo assim, o logos é Deus. Então, tipo, o termo que vocês usam, na verdade, é para descrever o meu Senhor. Então, assim, o que eu mais gosto disso tudo, o que mais fala ao meu coração, é que a gente tem que entrar na cultura, sim, da universidade. Nós não podemos nos corromper pela cultura da universidade, mas nós devemos redimi-la, né? Então, eu entrando lá como um cristão, cara, não necessariamente eu vou fazer tudo que o universitário faz, mas, pô, a gente não vê tanto cristão num centro acadêmico. A gente não vê tanto cristão, né, coordenando, né, alguma diretoria, né, do curso, ou enfim. Não, a gente vê o cristão acolhido, ou se não somente no grupo universitário. Mas não, a gente também deveria ocupar esse lugar. Para o quê? Para dizer que nós temos uma voz ali dentro também e para a gente redimir aquilo que está acontecendo ali, sabe? Então, eu olho para essa maneira, né, de olhar para a cultura de dentro da universidade e, cara, é uma cultura completamente diferente da nossa. Isso é um fato, sabe? Eu, nos meus estágios, agora no final do curso, eu convivo com gente completamente diferente de mim, mas eu amo aquelas pessoas. Eu sento com elas, eu ouço as histórias que elas têm para contar, eu tomo café com elas, eu abro meu coração até certo ponto com elas, para que elas me conheçam também verdadeiramente e vejam Cristo em mim, para o quê? Para que eu me adapte ao contexto delas, sabe? Eu não vou chegar lá assim como o André falou, enfiando Jesus goela abaixo nelas, mas, cara, é uma coisa de um princípio ali, vamos semeando princípios. Ah, não, tipo assim, por que você não faz isso? Não é porque eu não faço só por não fazer, que eu tenho um porquê de não fazer isso. E o meu porquê é esse, sabe? Então, essas explicações, por pequenas que elas sejam, às vezes para a pessoa é um despertar, tipo assim, cara, nossa, isso é verdade, sabe? Tipo, já aconteceu de colegas meus da faculdade falar assim, cara, é lindo a forma como você vive,
né, o evangelho, até falei do ateu aqui mesmo, mas outras de terem conversas assim, perguntar, pô, João, mas por que a Bíblia diz que pessoas não podem se relacionar tendo o mesmo sexo e tal, e vem me perguntar mesmo, você fala, cara, vamos sentar e vamos ter uma conversa sobre isso. Mas eu peço assim, você promete que você vai ter humildade para ouvir o que eu vou falar? Sabe? Você promete que você vai estar com o coração aberto? Sabe? Porque eu não quero estar só discutindo sobre algo que se você não está aberto a ouvir meu ponto de vista, sabe? A gente tem que ser maduro nesse ponto. Então, eu acho que esse ponto de confrontar a cultura, mas ao mesmo tempo me adaptando a ela para que eu confronte, é o melhor que nós podemos fazer falando da cultura universitária. E eu queria Fala aí, mano. Fala aí. A gente acaba criando o dualismo, né? É. O professor Jonas Madureira fala muito sobre isso, né? Tem um livro que ele fala, Inteligência Humilhada, ele fala um pouco a respeito disso, que a gente acabou secularizando tudo, né? Tudo é do mundo e que não está na igreja, não presta, entende? E é exatamente por isso que a gente perdeu esse espaço dentro da universidade, por conta desse secularismo, por conta desse dualismo, entende? E, cara, exatamente esse é o problema. A gente tem que empregar valores, os nossos valores, né? A gente tem a nossa moral judaico-cristã, que ela define muito do que a gente vive por cristianismo no Ocidente, né? E só que essa moral, esses valores, eles têm sido fragmentados, né? Diluídos, enfim, no nosso contexto de mundo hoje, né? Uhum. Só que eu não falo nem de uma moral para definir a sociedade, né? Porque se a gente quer também fazer com que todos vivam a moral que a gente vive, isso não é, na verdade, porque a gente vive a moral a partir daquilo que o Espírito Santo colocou nos nossos corações, Exatamente. a partir da transformação de caráter, a partir da mudança, né, do velho homem e tal. E isso já viraria um moralismo, né? E isso não é interessante. Mas que o Senhor ele nos chama para ser suas testemunhas e não para dar um simples testemunho, né? A gente não vai dar um testemunho de algo que aconteceu. A gente está dando um testemunho da nossa própria vida, daquilo que Deus fez nas nossas vidas e daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele vai fazer, né? Nós somos a testemunha viva daquilo que Deus tem feito no mundo, né? Através dos filhos, né? Então, é por isso que a Bíblia fala, né, que a criação aguarda com expectativa, né? A manifestação dos filhos. Sim, muito bom, mano. Muito bom. E eu queria te perguntar, André, já que você está aqui, como que a gente incentiva, então, essa galera universitária, falando ainda mais daqueles que irão entrar na universidade, a entrar com essa mentalidade de que, cara, aqui é o meu campo missionário mesmo. Então, durante esse tempo que eu vou estar aqui, cara, eu preciso alcançar essas pessoas que estão aqui. Como que a gente incentiva essa galera a já entrar com esse sangue no olho aí? Cara, na verdade, já me fiz essa pergunta várias vezes ao longo desses anos, né? Por conta de a gente entender que quando o cristão, muitas vezes ele está sozinho numa universidade, né, num curso de, por exemplo, de humanas, principalmente os de humanas, né, que tem essa dificuldade maior para um cristão fazer parte, por conta das ideologias, enfim. Eu geralmente, cara, eu acho que a igreja, na igreja local, é a base de tudo, entendi. E acredito que é algo que eu tenho pensado, né, e algo que eu tenho fomentado no meu coração, a respeito de trabalhar já, preparar esses cristãos que estão ingressando nas universidades, né, fortalecendo aquilo que de fato eles acreditam, né, um trabalho apologético mesmo, né, entender os pilares da fé, daquilo que a gente tem como base do cristianismo, né, para já de fato preparar eles para aquilo que está chegando, né? Que é um contexto universitário, que é esse contexto que a gente não pode se desfazer de tudo, mas também a gente não pode abraçar tudo. Mas assim, dentro da universidade, eu fiz algumas reuniões no ano passado com alguns colegas cristãos que eu, enfim, conheci, fui buscando ali, fazendo contatos e tudo mais. E eu falei muito a respeito desse nosso lugar como cristãos dentro da universidade, né? Que os próprios evangélicos, né? Hoje evangélicos, mas os protestantes, nós como protestantes, nós surgimos dentro de um movimento universitário, né? Martinho Lutero, ele era um professor universitário, né? Então, quando ele ia fixar as 95 teses, né?
1517, ele, na verdade, aquele lugar de afixar teses era um lugar de debate acadêmico, entende? Uau. Então, era comum a esses acadêmicos ali daquele contexto de Wittenberg, na Universidade de Wittenberg, afixarem suas teses para gerar esse debate acadêmico, entende? Então, nesse contexto que Lutero fixa suas teses, ele estava ali gerando um debate acadêmico, entende? Ele estava ali fomentando a partir do contexto universitário aquilo que viria a ser, né, o movimento da Reforma Protestante. Então, desde o nosso cerne, né, o protestantismo, porque nós, como cristãos evangélicos, viemos a partir dessa origem, né? Uhum. Nós surgimos do contexto universitário, entende? Então, se a gente for olhar, por exemplo, para até mesmo pré-reformadores, eles também trabalhavam no contexto universitário, eles estavam engajados também num trabalho escolar. O próprio Lutero, ele trabalha muito a questão da educação, por exemplo, para meninos e meninas, né? Ele trabalha no contexto de educação pública, financiada pelas cidades, né? Porque lá no Império Sacro Germânico eram cidades, né? Príncipes em várias cidades, e ele envia cartas, né? A esses príncipes para que eles pudessem, de fato, investir na educação de meninos e meninas. Entende? Ele envia cartas, ele tem 2 documentos muito importantes. Deixa eu até ler o título dos documentos, caso alguém queira procurar na internet. Deixa eu ver bem aqui. Acho que fechou aqui o documento. Mas, assim, ele envia cartas, né? E ele também faz um sermão em 1530. Ele faz um sermão que é justamente falando sobre a importância da educação para jovens meninos, entende? E essa educação pensando também no contexto universitário, né? Muito bom. Então, a própria educação, como a gente conhece hoje, ela também está muito relacionada a esse contexto da Reforma Protestante, né? Ele defendia a educação tanto para meninos e meninas, né? No contexto que não tinha nem educação, imagina uma educação para meninos e meninas. Depois da Reforma Protestante, acredito que 5 anos depois, a taxa de alfabetizados cresceu muito na Alemanha, né? Porque para que as pessoas tivessem acesso à leitura da palavra, né? Das escrituras, ele também, Lutero, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão naquele período, para que as pessoas tivessem acesso a essa leitura, eles precisavam ter educação, né? Ter o básico. Então, a partir desse movimento também, por exemplo, o próprio Calvino em Genebra, se a gente for olhar John Wesley em Oxford, ele criou o Clube dos Santos, né? E aí fazia parte, ele e o irmão dele, também Jorge Whitfield. Cara, se a gente for olhar os grandes avivalistas nesse período, todos eles estão envolvidos em contextos universitários, cara. Então, trazia um pouco dessas informações, eu trouxe um pouco dessas informações dos meus colegas, né, nessas reuniões, para que a gente entender que a universidade é o nosso lugar, entende? Em determinado momento da história nos foi tirado, ou nós mesmos pegamos nosso banquinho e acabamos saindo desse lugar, mas que a gente tem que, de fato, ocupar esses lugares, ocupar os CAs, né, centro acadêmicos. Eu fiz parte já de diretoria de CA também. Muito bom. Tentando, justamente entendendo que é o nosso lugar. A gente não pode se ausentar de debates, a gente não pode deixar de dar nossa opinião a respeito do contexto universitário. A gente tem que, de fato, nos posicionarmos como cristãos dentro da universidade, porque não é porque a gente é cristão e a universidade é um ambiente laico, né? É um ambiente laico, mas não é laicista, né? Ele não impede que as religiões ali tenham seu lugar. Uma vez me falaram, né? E aí pode fazer uma mesa branca lá na universidade? Eu falei, claro que pode, cara. Tu vai lá e faz a tua mesa branca. Eu vou fazer a minha reunião e vou exaltar o nome do Senhor Jesus. Isso aí. Muito bom, mano. Muito bom. E aí, Tom, como é que a gente põe fogo no coração dessa juventude aí, os incentiva a enxergar a universidade como um campo missionário? Olha, eu diria o seguinte, que a base de tudo está em Mateus 28,
quando ele diz: toda a autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. Ide aonde? Na universidade, cara. Vai, menino! Vai, rapaz, vai lá, manda ver. Se os pais não estiverem peregrino, ou quebrando, ou cheio de medos e preconceitos. Uma versão que existiu, uma aversão às universidades, ela vem com base em uma estatística em que muitos jovens cristãos desviam na universidade. Agora, por Isso é que verdade. na universidade? Porque a vida com eles era religiosa, não era relacionamento com Deus. Jesus nunca quis que tivéssemos uma religião, mas tivéssemos amizade com ele. A religião, né, cada um abraça a sua, mas é aquela ideia ela vai fomentar, vai gerar, vai inspirar. Mas quem vive de culto domingueiro está perdido, não é? Então, esse relacionamento com Deus, ele vai me levar a qualquer lugar. E eu vou manter esse relacionamento em qualquer lugar. Quando eu saí novo convertido, eu tinha 6 meses de conversão, cara, estava pregando no meio de prostituta, de bandido. Depois de um ano e meio, 2 de convertido, eu estava numa casa com 600 quilos de maconha, a galera lá fumando aquele charuto, né? Aquele charutão, cara, fizeram aquele fumacê, e eu cheirei, eu sabia que negócio, essa aqui é da boa, hein? Aí, chegou a minha vez, fiz a ponte, cara, não vai fumar? Eu falei, claro que não, brother, tá doido? Eu sou macho, rapaz, eu gosto de coisa forte. Como assim? Cara, isso aí é muito fraquinho para mim, meu negócio é mais violento, cara. Cara, o que você tem aí? Cara, aí foi para os nomes, né? Até chegar no LSD, cocaína, morfina. Cara, não, cara, é melhor. Os caras logo. Como assim? O Novo Testamento e foi uma loucura, de 7 da noite a 1 da manhã, pregando naquela mesa. Agora, por que eu pude estar lá? Porque eu caminho com ele. Essa amizade, essa intimidade. Eu acredito que nós precisamos, se nós queremos ver um mundo melhor, e queremos, então nós temos que entrar em todas as áreas. Para entrar em todas as áreas, entra com... Claro, tem alguns que Deus diz, não vai por aqui, faz ali uma faculdade teológica, ou não faz nada e vai para tal lugar. Tem as exceções. Mas, no geral, vai fazer. Aqui na nossa casa, a gente tem a cultura seguinte, né? Os filhos, você quer ir para missões, né? Todo mundo pega o DNA do pai e da mãe, né? Verdade. Então, eles fazem o ensino médio, estuda pra caramba para fazer o vestibular, já está ali na deixa, entra, estuda ali 1 ano, tranca a matrícula. Aí vai 1 ano para missões. Vai, chapa, mergulha, aí vem turbinado e conclui a faculdade. Nunca foi uma imposição, uma sugestão, e eles toparam fazer isso, né? E, aleluia, pode ser que tenha alguma exceção que não vai fazer nada disso, e vai direto para o campo missionário, vai se especializar em outra área, vai para Jocum, e de repente, não que Jocum não tenha universitários, pelo contrário, tem a Universidade das Nações, né? Sim. Espalhada em Kona, Chile e pelo mundo afora. Mas, assim, nós necessitamos de jovens apaixonados por Deus que possam influenciar a área acadêmica e ser estes professores que vão chegar na sala de aula e já vai estar lá com a listinha dos seus alunos e já vai ter palavra de conhecimento na própria sala de aula. Já vai bater o olho, já vai saber entregar uma palavra, vai encontrar alguém ali meio detonado. O que é que houve com você? Ô, professor, dor de cabeça. Aí você faz como a gente faz, né? Olha para mim. Ele olha, tá fazendo o quê, bobão? Sai daí agora, em nome de Jesus, amém. Checa. Cara, nossa, professor, não sabia que o senhor tinha esse poder místico. Sabe? Então, assim, se nós não fazemos isso, o que é que nós vamos ter? Professores doutrinando contra Deus, trazendo o oposto da verdade, do cristianismo, do relacionamento com Deus, que é o que a gente encontra hoje, lamentavelmente, né? As faculdades, as federais, há uma doutrinação absurda. Por quê? Há uma perseguição dentro das universidades. Nos Estados Unidos não é diferente.
universidades que vieram de uma raiz cristã, que nasceram hoje a perseguição. Eu estava numa reunião nos Estados Unidos, meu Deus, eu sou meio mal com números, né? Esqueço um pouco, mas 2002, 2003, 2004, qualquer coisa parecida. Eu estava vendo um vídeo de um professor que estava sendo perseguido por causa do seu posicionamento cristão. Mas era uma faculdade que teve raiz. Mas mesmo avivamento, quando vem de uma história, nós precisamos treinar a próxima geração. E quando nós treinamos, perdemos essa geração avivada, a próxima totalmente oposta. Porque não houve um legado, não houve um treinar, um incentivar. Então, eu quero encorajar quem vai estar ouvindo, né, a rapaziada que vai estar ouvindo aí, que já está na universidade, cara, você é um missionário de Deus, cara, você é um chamado por Deus, você tem tudo que você precisa, o Espírito Santo habita em você, se você deu a sua vida para Jesus, você não é um mero religioso que aceitou Jesus no coração. Só abrir um parênteses, tá? Gente, eu entendo o que estão dizendo, mas isso não é bíblico, tá? Jesus nunca pediu, levanta a mão e me aceita no coração. Não, cara. Ele disse assim, ó, se quiser me seguir, negão, morre. É isso aí. Entrega a sua vida radical, toma a sua cruz e me siga. Então, a vida com Deus é tudo, cara. Ele deu tudo para você, se dá tudo para ele. Aí eu vou te dizer que tu vai chapar, vai ficar doidão em Jesus, entendeu? Sabedoria do alto, discernimento do espírito. Quantas vezes eu estava em reuniões, em lugares, que eu falei, meu Deus, eu não sou esse cara aqui, não, que isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Aí o Espírito Santo, me dava uma palavra. Na conversa, eu entrava e dizia, uau, você falou isso? Cara, de onde vem isso? Uhul! Mas eu tinha lido em algum lugar, tinha armazenado aqui no celeiro alguma coisa, e o Espírito Santo vem e usa na hora que precisa. Então, não precisamos ter medo de ninguém, não precisamos estar preocupados com, e agora? Ai, e será? Cara, você tem o Espírito Santo. Daquela cutucadinha, e aí, Espírito Santo, vamos nessa, xaracatá, você vai aprontar, vamos nós, é nós. Mas isso é fruto de um relacionamento. A identidade. Quem eu sou. Um dia eu estava num voo e estava com dor de dente, né? E, nossa, estava... E quando você pega, decola, intensifica tudo, né? Eu tinha pedido lá para os amigos, estava na Califórnia, em San Diego, eu tinha pedido um medicamento, alguma coisa, me orientaram, eu fui, comprei, tomei uma porção dobrada do que tinha me orientado, não funcionou. Aí pedi para uma irmã, ela deu a dica, eu comprei outro dobro, nada resolveu. Quando decola, eu desesperado, cara. E eu tinha orado, nada funcionou. Eu desesperado, falei, Deus, me dá uma ideia. A ideia que veio foi para o vizinho. Eu falei, excuse me, sir. Ele me olhou, eu falei, você é cristão? Ele olhou para mim e falou assim, eu não. Aí eu, você não é cristão? Ele falou, não. Eu falei, de que planeta que você veio, cara? Com todas as comprovações científicas da veracidade dos textos bíblicos, cara, com todo o cenário, Jesus está voltando, tu não entregou a vida para ele, tu é alienado, né? Cara, eu creio nisso. Porque só um alienado. A Bíblia diz que um dia faz manifestação para o outro dia. Sabe, os céus manifestam a glória de Deus, anunciam, proclamam em todas as áreas. Você começa com o médico, começa a falar sobre medicina. Cara, o corpo humano é fantástico. Outro dia eu estava no mecânico, conversando com o cara tirou uma pecinha. Eu falei, cara, que loucura, olha só. Então, era essa pecinha. Ele falou, Eu falei, assim é a nossa vida, né? A gente não acha que Jesus não é nada, mas você entra tudo perdido, que nem essa pecinha. Então a gente vai, pega o gancho, pega a ideia, sabe? Então você vai trazendo assim, você contextualiza aquilo. Mas para contextualizar é tirar essa mentalidade. Primeiro, eu vou tirar essa pessoa da igreja, da religião dela. Eu vou trazer para a minha igreja, vou trazer para a minha religião. Ela vai ser evangélica. Cara, joga fora. Ela tem que conhecer Jesus. Cheiroso. Aquele também fica na bochechinha deles, eu te amo, Jesus. Sabe, aquele amor, aquele ai, xaracatá, esse, sabe? Então, mas você tem que ter isso. Se você não tem, você não vai transmitir para as pessoas. E quando a gente fala de Jesus, a gente fala daquilo que a gente carrega. Por isso, muita gente tem vergonha, tem medo de falar de Jesus, tem receio, porque é inseguro com o próprio relacionamento.
Imagina meus filhos, eu sou apaixonado por eles e eles por mim. Agora, pensa nesse cenário. Eu estou andando na rua, aí meus filhos veem uns amigos, pai, com licença, passa para o outro lado da calçada. Lá na frente eles voltam. O que houve? Não, é que vi uns amigos ali, eu não queria que eles soubessem que nós somos, né, filhos do pastor. Cara, ia ser uma tristeza para mim. Mas no nosso contexto aqui é totalmente o contrário. Eles se alegram em ser meus filhos. Por quê? Porque a gente caminha em amizade. Assim é com Deus. Deus é meu pai. Aí no final, tem vergonha dele. Cara, que isso? É maluco, velho? Tá com vergonha de Deus, brother. Então, Deus para você é um caretão, é um cara devagar, um Zé Mané. Não é o Deus da cruz. Não é o Deus que criou os céus e a terra. Porque quando caminhamos com ele, nós vamos ficar apaixonados por ele e vamos querer que todo mundo o conheça de uma forma leve e graciosa. Então, é o contexto, é a conversa, pega um ganchozinho ali. Quantas vezes eu ganho pessoas para Jesus na hora de pagar o café? E vou lá, aí pago... Põe na minha conta isso daqui também? Como assim? Não, é isso aí, põe aqui na minha conta. Cara, mas como você vai pagar a minha conta? Cara, sabe por que eu pago a conta assim? Por quê? Temos dinheiro? Não, não é bem assim. É que, na verdade, eu tinha uma conta para pagar, cara, e veio um cara que pagou a minha conta, velho. Eu estava detonado. Só que o meu não era um cafezinho, rapaz, um lanche. O meu era uma dívida absurda. E ele pagou sem eu o conhecer. E sabe como é o nome dele? Você conheceu depois? Claro. E o nome? Jesus, cara. Eu estava com a dívida do pecado. Eu estava separado dele. Eu ia viver para a eternidade sem ele. Ele pagou essa coisa. Isso aqui é fichinha, cara. E por falar nisso, estou vendo você. Você é assim, 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 assim. Pronto, já era, cara. Caraca. Aulas. Aulas. Já era. Incrível, meu Deus. Você desmistifica tudo. É graça. Uma coisa que eu faço, eu não tenho a pretensão de ganhar todo mundo para Jesus. Onde quer que eu esteja, quando eu vou para algum país, ou vou para alguma região, cara, eu não tenho essa pretensão, mas eu falo assim, aí, Senhor, quais são aqueles que você colocou na minha mão, e é comigo, Jesus, me dá as dicas, hein, Senhor? E eu vou provocando as situações. Vai surgindo, provoca aqui, provoca ali. De repente, quando eu volto, ei, Jeová, já foi uns 10, 15, 20 para Jesus, e o pessoal feliz, alegre, já dá um abraço, chora. Imagina, Europa, cara. O dia tinha uma dinamarquesa chorando no cinema, rapaz. Na hora de comprar o ticket do cinema, palavra de conhecimento, a menina começa a chorar. Isso é milagre. Jovem, na área de trabalho, na Europa. Chorando. Orando, entregando a vida para Jesus. Caraca. Por quê? Porque é o entendimento. Eu carrego a presença de Deus. Se eu carrego, o meu papel é transbordar, o dele é convencer. Ele não chamou ninguém para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Meu papel é só falar do lindão, do cheiroso. É só falar daquele que caminha comigo, xaracatá, aquele que faz. E a gente brinca com o Espírito Santo. Eu queria assim, incentivar essa moçada. Cara, vai para a faculdade. Olha a faculdade como playground de Deus. Tu não vai estudar. Eu vou lá para pegar conhecimento, mas é o seguinte, eu vou me divertir contigo. O que é que você vai aprontar hoje, Jesus? Xaracatá. Quem é, Senhor? O que é que você quer fazer? Fala comigo aí, Senhor. Então você vai. Sabe? É tão bom ser amigo do Espírito Santo. Outro dia eu falei assim, ele é meu amigo, né? Aí eu falei assim, vou aprontar uma com ele. Aí eu fui para uma pessoa e falei assim, oi, tudo bem, tudo bem. Você gostaria de saber aquilo que o Deus quer falar para você a respeito de você? Como assim? Você quer saber o que, é que ele pensa a seu respeito? Tá, quero. Aí, agora é contigo. Me vira. Mas sabe quando um amigo quer botar o outro na encrenca? Já aconteceu com vocês? O amigo chamar, cara, vem aqui, tá enfermo. Não, vem aqui que você vai ser curado, vem cá. O Tom vai orar. Vai lá. Já aprontaram dessas. Eu também apronto com os outros assim, né? Então, é como se fosse aprontar com o Espírito Santo. Sabe assim, você ter amizade com ele. Quando isso é real em sua vida, eu quero dizer que isso não é privilégio por causa da barba branca, não, tá? Eu tinha isso quando eu tinha meus 20 e poucos anos de idade. Eu converti com 19. Com 19, eu tive encontro com Jesus em março. Em março de 1979. Em 80, eu estava no campo missionário. Uau. 5 meses de desafio jovem, 7 meses ali com a rapaziada na igreja,
e depois, mais 3 meses, Deus me leva para o campo missionário. E eu vivi as loucuras com Deus. Isso tem a ver com desejo, com eu quero, sabe? Uhum. Eu vou te dizer, a vida é altamente prazerosa, a vida abundante ela é legítima e é para todos nós, todos nós. Então eu quero encorajar de verdade a mergulhar nele, sabe? A dizer, Deus, eu quero viver esse negócio, eu quero ser sobrenatural, eu quero ser, ai, Jesus, então eu vou para a faculdade agora. Faz aí, Jesus, move aí, me diz, pronto o quê, Jesus? Vamos nessa! E você vai viver uma aventura. Quando Amém. perceber, 4 anos se foi, ou 5, depende de cada um, né? E aí vai embora, esse meu pai já, né? Já aí, acabou? Aí já vai para outro gancho, né? Porque o estilo de vida de um cristão deve ser de anunciar e proclamar as boas novas, sem peso, sem culpa, sem condenação, sem pressão, mas pelo simples prazer de falar daquele que de verdade é seu amigo. É isso aí. Glória a Deus, Tom. Pessoal, vamos encerrar por aqui o nosso bate-papo. Espero que você tenha sido encorajado, você que está nos ouvindo, a de fato olhar para a universidade como de fato seu campo missionário, né? Seu campus missionário, e que você vá com todo o seu coração pregando o evangelho de todas as formas, né? Na sua sala de aula, no seu grupo universitário, na cantina, né? Nas lanchonetes, né? Na rua, da mesma forma que o Senhor possa estar te esticando e usando você para a glória dele naquele ambiente. Queria agradecer, Tom, obrigado mesmo por ter topado participar. André, da mesma forma, obrigado mesmo, tamo junto demais, pessoal. Tamo junto. E, pessoal, obrigado você que nos ouviu até agora, espero que você tenha sido muito abençoado por esse bate-papo e aguardo você. Fala aí, Tom. Deixa eu dizer só uma coisa antes de ir embora. Por favor. André, eu te vejo, cara, com uma bandeira. Você já viu, bom, história, né? Então você já viu um monte. Eu quero dizer para você que se Deus não tivesse me levado para onde eu estou, eu teria feito faculdade de história, que eu amo história. Mas eu vejo você, sabe quando o pessoal vai para a guerra e tem que tomar um monte ou um lugar específico do inimigo, ele vai e coloca a bandeira, não é isso? Fica a bandeira do seu exército, a bandeira da sua nação. Ganhamos esse território. Eu vejo Deus pegando você e levantando você como se você fosse uma bandeira, cara, sabe? E faz assim, sabe? E você é uma expressão do poder e do amor de Deus, conquistando espaço e terreno. Então, você tem uma graça de Deus, cara. Há uma integridade em você, sabe? Há um amor em você que é genuíno, é legítimo. E eu vejo você como se você estivesse caminhando só, aparentemente, mas uma presença de Deus tão intensa em você, cara, você é para sentar em qualquer mesa, em qualquer lugar, seja os que pensam que são, como os que acham, como os que não são, ou qualquer outro, em qualquer mesa, em qualquer roda. Você pode sentar junto com todos os professores que são, aos olhos do mundo, dos homens, os tops. Cara, tu vai chegar e vai detonar em amor, em graça. Esse teu jeitinho aí, tu parece meio mineirinho, sabe? Vai andando direitinho, vai comendo as beiradinhas, quando vê, já tá lá, rapaz, o queijo já foi embora. Há unção na sua vida. E vejo Deus te dando territórios, te dando espaço, alargando as tendas da sua influência. Amém. E vejo também você, João, cara, eu não sei como é que anda seu passaporte, mas eu vejo ele altamente carimbado. Eu vejo você, assim, você conduzindo, sabe, exércitos, entrando em lugares, entrando em nações, de uma forma tão graciosa, cara. Assim, é tanta expectativa no seu coração, e aí Deus diz, você não tem nem ideia do meu. Sabe, aquele prazer, aquela alegria. E eu vejo você em alguns contextos onde você tinha o temor, o receio, será que vai dar certo? Será que vai? Pessoas desencorajando e você, no seu coração, mas eu creio que é isso que Deus quer, então eu quero agradar a Deus. Então você cavalga acima das suas alturas, né? Porque você obedece, você vai nessa direção.
E por conta de várias coisas que você já plantou lá atrás, eu vejo claramente assim, eu te dando várias nações. Amém. Eu não vi assim você indo e ficando. Eu vejo você indo e vindo. Eu vejo você criando pontes, elos, Amém. sabe? Conduzindo. Amém. Ainda que você vá para algum território, você finca a bandeira ali, mas você não é de ficar no lugar, cara. Você não é de ficar plantado. Você é o agitador. O ligado é 880, sabe? Está o tempo inteiro movimentando e agitando. Amém. Né? Amém, Tom. Amém. Glória a Deus. Galera que está nos assistindo, nós começamos agora, André. Hoje foi o segundo dia, uma jornada com João. Então, nós estamos lendo 21 dias com João, todo o Evangelho de João, um capítulo por dia. E tem sido assim muito divertido. Se desejarem, vai lá no Instagram, o nome é Tom Sampaio mesmo, vai lá no Tom Sampaio e segue a gente lá que a gente vai rir pra caramba. Show demais, top demais, Tom. A gente vai divulgar o arroba do Instagram quando a gente colocar no ar a gravação. E, galera, obrigado, Tom, mais uma vez. André, da mesma forma. E galera que tá aqui nos ouvindo, que Deus abençoe. Tamo junto e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau.